Glórias, Pai do Senhor Jesus. Aí em pé, como você está com a sua Bíblia, no livro do Evangelho segundo escreveu João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9. Depois da leitura nós vamos orar. E Evangelho de João, capítulo 9, no verso número 1 em diante. Aleluias. Louva a Deus pela vida dos amados que estão aqui presentes essa noite em nome de Jesus. E por aqueles que também não vieram, né? A irmã Regina está viajando, né? Avisou que não teve vir, né? De viagem. Aleluias. Evangelho de João, capítulo 9, no verso 1. E passando Jesus, viu um cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. Diga assim: para manifestar nele a obra de Deus. Aleluia. No verso 4, convém que eu faça a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo, e o untou com lodo os seus olhos. E disse-me: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E foi, pois, e lavou-se, e voltou o quê? Vendo. Aleluia. Feche os olhos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pai querido e santo, nós queremos nessa noite entrar mais uma vez na tua presença e pedir, Senhor, pela ministração dessa palavra, Pai. Pedimos em nome de Jesus que os nossos olhos espirituais possam se abrir e que se manifeste em nós a tua luz, que se manifeste em nós, ó Deus, as tuas obras. Pai, eu coloco nas tuas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está nesse lugar nessa noite, Pai. Ó Deus, que a tua presença venha nos envolver de uma maneira extraordinária. Pai, no nome de Jesus, nós nos levantamos contra todo principado, potestade, contra toda a hoste espiritual da maldade, contra todo o poder das trevas que se levanta, ó Deus, contra a tua igreja, contra o teu povo, contra os teus filhos, contra aqueles, ó Pai, que propõem no seu coração de buscar o Senhor com sinceridade, Senhor, de buscar o Senhor de todo o seu coração. Pai, estenda as tuas mãos, fala conosco nessa noite, derrama, Senhor, a tua graça, derrama a tua unção sobre a nossa vida, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória desse nome. Amém, Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar na presença de Deus. Queridos, antes de eu ministrar aqui essa palavra, eu gostaria de dizer algo para a igreja. Todos nós sentimos nesses últimos dias, e parece que isso vem se intensificando de alguma maneira, que nós estamos em uma verdadeira guerra espiritual, uma batalha espiritual. Se a gente for perguntar aqui para cada família que aqui está hoje, com certeza alguma situação de adversidade está acontecendo, talvez de enfermidade, talvez turbulência nos relacionamentos, talvez turbulência na vida financeira, talvez algum desajuste que está acontecendo emocional, um desajuste muitas vezes até mesmo espiritual. E agora a grande pergunta, às vezes nós fazemos, o porquê essas coisas, elas nos sobrevêm, por que essas coisas acontecem?
A primeira delas é que a gente precisa corrigir um pensamento, que eu na verdade sempre tinha esse pensamento, às vezes falava assim, olha, gente, a igreja é um hospital, a igreja é um lugar de cura, a igreja é um lugar onde as pessoas são tratadas, mas isso na verdade não é a realidade. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que a igreja não é um hospital. Na verdade, a igreja é um quartel, a igreja é um exército. A igreja é o exército do Senhor. É claro que em um quartel, em um exército, existe um hospital, existe uma enfermaria, existe um lugar onde os enfermos eles são tratados. Mas a verdade é que a igreja de Jesus, nós somos um exército. Agora, nós não somos só um exército. Nós somos um exército que somos atacados constantemente. Nós somos alvo 24 horas por dia. Nós somos alvo de Satanás, nós somos alvos do inimigo. E muitas vezes, diante desses ataques, a gente acaba baixando a nossa guarda. Diante desses ataques, muitas vezes, nós não revidamos, a gente vai recuando, esperando que as coisas se ajustem, que as coisas melhorem, mas o nosso inimigo, ele é o inimigo que não dá trégua em momento nenhum. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Nós somos um exército, diga assim, nós somos um exército. Nós somos um exército, porém não somos um exército em treinamento, apesar que há treinamento, mas a verdade é que nós somos um exército em guerra. E a segunda coisa que nós precisamos entender, que nessa guerra, nessa batalha, nesses ataques há um propósito central que o inimigo tem contra a nossa igreja, contra a nossa vida, contra a tua família, contra a tua vida emocional, contra a tua vida espiritual. Qual é a grande estratégia do diabo? Presta atenção. Desestabilizar você. Ele quer desestabilizar a tua vida de oração. Ele quer desestabilizar a tua família. Ele quer desestabilizar o teu relacionamento com Deus. Aleluia. E para ele desestabilizar, para nos afastar da presença de Deus, ele vai usar circunstâncias, ele vai usar situações. Por isso, irmãos, nós precisamos estar sempre vigilantes. Não basta apenas orar, nós temos que orar e vigiar. Domingo, por exemplo, domingo para mim é um dos dias mais difíceis. Porque é o dia onde a gente vai ministrar a palavra, vai pregar a palavra, que a gente precisa estar atento a tudo, porque o inimigo vai criar situações adversas para tentar desestabilizar você na hora da ministração. Quem vai vir aqui louvar, eu tenho certeza que o ministério de louvor é a mesma coisa. Domingo é um dia que a gente tem que vigiar mais do que todos os dias, porque o inimigo vai criar situações para tentar desestabilizar você. Ele vai tentar criar situações para que você venha atrasado no culto, até ou para que você nem venha no culto. Nem venha. E às vezes são situações que a gente considera gravíssimas e a gente acaba se entregando a essa situação. Eu estava orando essa semana e Deus tem falado muito comigo a esse respeito, e me veio em mente uma passagem da palavra de Deus, que eu não vou ler aqui, que está em Reis, 1 Reis, capítulo 18, 2 Reis 18, onde a Bíblia fala que o rei Ezequias havia acabado de assumir o reino de Israel. E é interessante que o rei Ezequias, ele havia assumido o reino de Israel, e ele havia restaurado o culto em Israel. Ele havia restaurado a adoração a Deus. Em outras palavras, ele havia corrigido tudo aquilo que estava errado no meio do povo de Israel. E a gente imagina esse bom, depois que ele corrigiu tudo que estava errado, ele levou o povo à adoração, ele tirou os ídolos, ele restaurou a casa de Deus. A gente imagina assim, bom, agora vai ser um tempo de paz, vai dar tudo certo, tudo maravilha, mas não foi assim. De repente, o que acontece? A Bíblia diz que o rei desequilíbrio, um dos piores reis, ele se levanta para destruir Israel.
Ele se levanta para destruir o povo de Israel. E qual foi a estratégia que o inimigo usou para destruir Israel? A estratégia foi desestabilizar o rei Ezequias. E para desestabilizar o rei Ezequias, o que ele fez? Ele foi, ao invés de falar com os comandantes do rei de Israel, ao invés de falar com o próprio rei de Israel, ele foi falar com o povo. Por quê? Porque ele sabia que talvez o rei Ezequias ele estava em um bom momento espiritual. Ele estava vivendo em um momento de equilíbrio espiritual. Ele estava vivendo um momento de bom relacionamento com Deus. Ele estava vivendo um momento onde ele havia restaurado o culto em Israel. Ele estava vivendo o melhor momento. E o inimigo sabia que talvez atacar Ezequias talvez não causaria nenhum resultado. E aí ele vai o quê? Ele vai atacar, ele vai falar com o povo em cima dos muros. Ele vai amedrontar as pessoas, para que as pessoas se revoltem contra o próprio rei, para que desestabilizem o rei de Israel, para que ele não busque a Deus, para que a batalha seja vencida. E a Bíblia diz que esse rei Senaqueribe, ele manda um homem chamado Rabsaque. Rabsaque era o comandante do rei de Israel. Rabsaque, ele chega diante das muralhas. Vamos ler o texto, irmãos. Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui. 1 Reis. Vamos ler o texto. Eu acho que minha mensagem vai ficar ali hoje, tá? Eu li o texto de João, mas talvez a gente fique por aqui nessa mensagem aqui. Aleluia. Em 2 Reis, capítulo de número 18, no verso número 13. Olha o que diz aqui. 2 Reis, capítulo 18, no verso 13. Vai dizer o seguinte, a palavra de Deus: Porém no ânimo 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria Laquis, dizendo: Peguei, retira-te de mim tudo o que me impusestes, levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 300 talentos de ouro. Olha aqui uma coisa, irmãos. O inimigo, ele é aquele que não recua. A primeira coisa, Senaqueribe, ele faz uma proposta ao rei Ezequias, diz: olha, vocês vão pagar impostos. E o rei Ezequias ali, ele se prostra, ele se dobra à proposta do rei Senaqueribe. Porém, quando Ezequias se dobra diante da proposta do rei Senaqueribe, a Bíblia diz que o rei Senaqueribe não achou suficiente. Ele queria mais. E é exatamente isso, amados, que o inimigo faz na nossa vida. Às vezes a gente retrocede. A gente fala: olha, eu vou aliviar a batalha, eu vou orar menos, eu vou consagrar menos, pelo menos no culto. A gente começa a recuar, e quanto mais nós recuamos, nós entregamos campo para o nosso inimigo, e ele vai avançando para nos destruir. Aleluia. Agora aqui no verso número 28, olha o que diz aqui no verso 28, 18, verso 28. Quando Ezequias não aceita a proposta, quando Ezequias não arrega o pé, quando Ezequias ele se mantém firme na presença de Deus. Olha aqui no versículo 28 diz: E Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: Ouvi a palavra do grande rei da Síria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Primeira coisa, ele faz uma ameaça, diz: olha, o rei está enganando vocês. O rei de Israel está enganando vocês. Ele está dizendo que vocês vão vencer. Ele está dizendo que vai ficar tudo bem. Ele está dizendo que nós vamos ser derrotados. Mas não se enganem. Ele vai dizer aqui no versículo número 30, ele vai dizer o porquê. Ele fala: nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor. Olha que coisa. Ele, gente, o momento é tão dramático, o teu momento é tão difícil, que não adianta Ezequias falar que nós agora precisamos confiar em Deus, que nós precisamos buscar a Deus. Essa tem sido a estratégia. Quando a gente olha aqui o decorrer desse texto, a gente vai perceber que ele vai desequilibrar
desequilibrando, ele vai desestabilizando a mente das pessoas, ele vai colocando desespero, ele vai colocando preocupação, ele vai colocando como se a causa estivesse totalmente perdida e não há nada a fazer, e a melhor coisa é você se prostrar à situação na qual você está. A melhor coisa é você entender que o momento é difícil. A melhor coisa é você dizer, não, é assim mesmo. A melhor coisa é você se entregar à situação na qual você está. Essa é a proposta, essa é a estratégia do inimigo. Em nome de Jesus, olha aqui o que diz aqui, no verso de número 31. Não deis ouvidos a Ezequias. Não deis ouvidos, 31, não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, contratei comigo por presente e saía, contratai comigo por presente e saia a mim, e coma cada um a sua vide e da sua figueira, e beba cada um da sua água. Então, olha, gente, a melhor coisa que você faz, não fique guerreando, não fique insistindo, não fique resistindo. A melhor coisa, coma a sua comida, beba a sua bebida, viva em paz. Por que viver nessa luta? Por que viver nessa guerra? Por que viver nessa batalha? Essa é a proposta que o inimigo faz ao rei Desequilíbrio. Essa é a proposta que o inimigo muitas vezes faz para nós. Para que orar? Para que jejuar? Se você está comendo, se você está bebendo? Se você está tudo bem na sua casa, por que esse alvoroço na igreja? Por que buscar a Deus? Por que orar? Por que jejuar? Por que você não aproveita a vida melhor? Porque você não gasta tempo com aquilo que realmente traz prazer a você. E aí no verso 33, olha o que ele fala aqui. Eles porventura, os deuses das nações, puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria, que é feito aos deuses de Ramate, de Arpade, o que é feito nos deuses de Zera. Irmão, está quente, não está? Cadê o irmão? Irmão, fecha a porta ali, vamos ligar o ar, pode ser, irmãos? Também eu estou suando aqui bastante. Glória a Deus, chega aqui. Pode entrar, irmão, pode entrar. Glória a Deus, pode entrar, irmão. Irmão Jefferson, pode entrar. Olha aqui, porventura os deuses das nações, 33, porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria, o que foi feito dos deuses de Ramate, de Apade, o que foi feito dos deuses de Zefaim, de Rena, de Ivá, porventura livraram Samaria das suas mãos. Olha o que ele está dizendo. As nações que nós massacramos, os povos que nós destruímos, são povos que tinham deuses como vocês têm. São povos que colocaram a sua fé no Deus deles. Eles colocaram a sua fé, as suas crenças em prática. Mas mesmo colocando a sua fé, a sua crença em prática, isso não resolveu nada, porque eles foram totalmente destruídos. E às vezes é exatamente isso que o inimigo faz. Ele diz: quantas vezes você já tentou e foi vencido? Quantas vezes você já tentou e você não conseguiu? Para que você está se esforçando? Para que você continue em frente? É melhor você parar, melhor desistir. Ele estava falando isso para o povo que estava em cima do muro, para tentar o quê? Desestabilizá-los. Esses dias eu falei sobre o filme. Quem lembra do filme? Alguém assistiu o filme? Nefários. Lembra do filme? Esse filme, ele é um filme, eu até achei que ele não era cristão, eu não assistiu já, né? Mas ele é de cunho cristão, eu não sabia, depois eu fui pesquisar, ele é de cunho cristão, ele é um filme extraordinário. Ele é um filme que se desenrola em uma penitenciária, onde um preso está condenado, e um psiquiatra vai lá para tentar conversar com ele, porém um demônio se manifesta. E todo o processo da conversa, o demônio ele vai tentar desestabilizar a mente daquele homem, para que ele se entregue à vontade do inimigo. E esse é o trabalho, irmãos, do inimigo. Então preste atenção, o diabo faz tudo para tentar nos desestabilizar a tua fé, desestabilizar a tua vida de oração. Irmão, como é difícil orar, não é verdade? Como é difícil orar. Você ora, de repente vem um monte de coisa na tua cabeça. Quando você ora, você lembra de um monte de coisa que você precisa fazer, um monte de coisa acontece. Quando você vai buscar a presença de Deus, um monte de coisa acontece para tentar desestabilizar você. Porém, o que aconteceu aqui, para adiantar, no versículo 19, capítulo 19, olha aqui que coisa.
no capítulo 19. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Irmão, esse ato aqui de rasgar as suas vestes, de se cobrir de pano de saco, não foi de medo, irmão. Ele não rasgou as suas vestes de medo. Ele não se cobriu de pano de saco de medo. Mas ele fez isso em sinal de humilhação a Deus. Ele, diante dessa luta que ele estava, diante dessa adversidade que ele estava, a Bíblia diz que Ezequias, ele se humilhou ao Senhor. Ele se humilhou a Deus. E muitas vezes, no meio dessas circunstâncias difíceis que nós passamos, muitas vezes, ao invés de nos humilharmos a Deus, a gente acaba pegando um caminho inverso, não é verdade? O caminho do desânimo, o caminho da frustração, o caminho de abandono das coisas de Deus. E olha o que está dizendo aqui, continuando na leitura aqui. E ele diz aqui no capítulo 19, eu estou pulando aqui no verso 14, diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas da mão dos mensageiros, lendo-a, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu diante do Senhor. O que estava acontecendo? Alguém, enquanto Rabzaque falava com o povo, tentando desestabilizar o povo, tinha lá um escrivão que estava escrevendo tudo que Rabzaque dizia. E esse escrivão agora leva e pega as cartas, entrega na mão de Ezequias. Ezequias pega essas cartas e ele as leva na presença de Deus, porque ele disse em seu coração: essa ameaça não é contra mim, essa ameaça não é contra o povo de Israel, essa ameaça é contra o Deus que eu sirvo. Lembre-se de uma coisa: todas as vezes que o inimigo tentar te ameaçar, lembre-se que essa ameaça não é contra você, é contra o Senhor dos exércitos. Não puxe isso para você. Vocês lembram de Davi? O que Davi falou com o gigante? Davi, ele olha para o gigante Golias. Aliás, antes de ele olhar para o gigante Golias, Davi, ele disse para os seus irmãos, Davi disse para o próprio rei Saul, ele diz: esse gigante está afrontando quem? O Deus dos exércitos, o Deus do céu. Essa ameaça não é contra Israel, essa ameaça não é contra Saul, essa ameaça não é contra mim, essa ameaça é contra o Deus do céu. Ele transfere isso para aquele que é o seu general de guerra. Diga assim: o Senhor é o meu general de guerra. Diga: o Senhor é o meu general de guerra. Diga para o seu irmão: o Senhor é o teu general de guerra. Glória a Deus. O inimigo só está querendo desestabilizar você, meu querido. Cuide com isso. São problemas, lutas, dores, enfermidades, problemas financeiros, é tanta coisa que nos sobrevém, ameaças. Mas Ezequias, ele pega isso e coloca diante do Senhor. Eu li um texto aqui em João, mas Deus colocou no meu coração aqui para a gente continuar aqui, em nome de Jesus. Agora, qual foi a resposta? Imagina você, qual foi a resposta de Deus? Qual foi a resposta de Deus? Aleluia. Enquanto Isaías estava dobrado, orando, Deus estava trabalhando. Lembre de uma coisa: enquanto você está orando, Deus está trabalhando. Enquanto você está jejuando, Deus está trabalhando. Por isso eu já falei aqui algumas vezes, e repito de novo, irmãos: se a gente soubesse, se a gente tivesse ideia do que acontece em 1h30 de culto,
o que acontece no mundo espiritual, se a gente conseguisse linkar a nossa vida, aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, nós venceríamos os nossos problemas com mais facilidade. Imagina se a gente, diante de uma luta, diante de uma adversidade, ao invés de deixar o desespero, a preocupação nos guiar, entrar no coração, dizer: não, Senhor, eu estive no culto, eu orei domingo, eu louvei o nome do Senhor, então eu não temo que possa me fazer o meu inimigo, porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Mas a primeira coisa, o inimigo nos deslinka, ele quebra o link de tudo aquilo que você fez para Deus. Ele faz você esquecer que você ora, que você jejua, que você busca a Deus. Ele coloca o desespero no seu coração, a preocupação no coração. Ele faz com que a circunstância, ele faz com que um momento ruim fale mais alto do que a voz de Deus. Aleluia. Ele faz com que o teu desespero, a tua luta, a tua dificuldade grite mais alto do que a voz de Deus. Vocês lembram que quando esse próprio Ezequias aqui, o profeta Isaías chegou para ele e disse: olha, prepara a tua casa, certamente você vai morrer. Lembra da história? Esse mesmo rei, ele voltou o seu rosto para Deus, para a parede, aliás, ele voltou o seu rosto para a parede, e ele disse: Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe a minha vida, o Senhor sabe como eu tenho andado. Diante da notícia ruim, ele linka aquele momento, aquilo que ele havia feito para Deus. E o Senhor conhece o meu andar, eu sou teu servo, eu busco a tua face, eu busco a tua presença. Enquanto ele estava chorando ainda, o profeta Isaías volta, Deus fala: volta lá e diga que ele vai ter mais 10 anos de vida. Enquanto todo mundo estava morrendo de medo do gigante Golias, o que Davi faz? Ele linka aquela situação ao passado, de gente, eu já matei um leão, eu matei um urso, eu tenho uma aliança com Deus. Esse gigante, ele é incircuncioso, ele não tem direito, ele não pode fazer o que está fazendo. Diga assim: Satanás, você não pode fazer o que você quer fazer, você não pode fazer o que você está fazendo, em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Nós precisamos nos posicionar, nós somos um exército, e um exército, como exército, nós estamos sempre em guerra. Para encerrar aqui, vamos ver o resultado do verso 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei de Israel, eu ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou dele: a virgem de Sião te despreza e zomba, a filha de Jerusalém nemeia sua cabeça por detrás de ti, e a quem afrontaste e blasfemaste, e não é contra quem e contra quem alçaste a voz, ergueste os teus olhos contra o Senhor de Israel. Olha aqui, ó, ele está dizendo assim: olha, diga para Ezequias que esse rei soberbo, que pisou as nações, que destruiu reinos, diga a ele que essa ameaça que ele fez contra você, ele fez contra o Deus de Israel. Essa luta é contra o Deus de Israel. E qual foi para encerrar aqui? No verso 35, olha o que diz aqui no verso 35: e sucedeu que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, e 185.000 deles, levantando-se pela manhã cedo, eis que eram todos corpos mortos. Quer dizer, acho que nós se levantaram, né? As pessoas que ficaram vivas se levantaram e olharam. Em uma noite, um anjo de Deus, um anjo do Senhor, ele destruiu 185.000 soldados, porque um homem não se desestabilizou diante da ameaça do seu inimigo. Um homem, ele manteve
o equilíbrio diante daquilo que estava acontecendo. Deixa eu te dizer uma coisa: nunca perca o equilíbrio. Quantas vezes o inimigo nos afronta e a gente perde o equilíbrio, a gente perde a paciência, a gente perde a estribeira, porque às vezes nós somos fracos. Mas a Bíblia diz que por causa da confiança de Ezequias, que não permitiu que as ameaças de Rabsaque desestabilizassem a sua fé, a sua crença em Deus. Um anjo do Senhor, 185 mil homens foram mortos para a glória de Deus. A confiança. Amados, nós estamos em guerra. Deixa eu dizer para você, nós estamos em guerra. Eu nunca vivi, e olha que eu estou em oração, os irmãos sabem disso, semana de consagração, oração, jejum, oração na madrugada, buscando a Deus. Eu nunca vi um ataque tão ferrenho como nós estamos vivendo nesses últimos dias. Agora, queridos, isso denuncia duas coisas. A primeira delas é que nós somos um exército em guerra. E a segunda coisa é que nós estamos incomodando o inferno. Nós estamos incomodando o inferno. Essa igreja é uma igreja pequena. Somos em poucos aqui. Mas nós estamos incomodando o inferno. O inferno está incomodado. Mas essa luta, essa guerra, não é contra essa igreja. Não é contra você. É contra o Senhor dos exércitos. E a vitória é nossa para a glória de Deus. Quem crê, aplaude o Senhor em forte nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A minha mensagem era outra aqui hoje, mais além. Eu ia falar sobre manifestar aquilo que está em nós. Jesus, ele olha para aquele, só vou dar rapidinho aqui, ele olha para aquele cego, ele entra no campo de visão de Jesus, enquanto algumas pessoas buscavam Jesus, Jesus olha para aquele cego, os discípulos veem aquele cego, e os discípulos perguntam: quem pegou? Foi ele? Quer dizer, eles tiveram a concepção da possibilidade dele ter pecado dentro do ventre da mãe. Já pode uma coisa dessa? Ele nasceu cego, então disseram: será que ele pecou quando estava dentro da barriga da mãe? Ele fez alguma coisa dentro da barriga da mãe? Será que foi o pai, foi a mãe? Aí Jesus falou assim: olha, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele é para que se manifestasse o quê? A glória de Deus. O que é manifestar? A gente, como crente, quando a gente fala em manifestar, o que vem em mente? Manifestar demônio. A gente fala assim: o que vai manifestar? Se eu orar, o que vai manifestar na sua vida aí? Sabe que o pastor não ora, em nome de Jesus. Mas manifestar não é só manifestar demônio. Jesus falou assim: olha, o milagre já está nele. O milagre já está dentro dele. Diga assim: o milagre já está dentro dele. Diga: o milagre já está dentro de mim. Amém? O milagre já estava dentro de Jesus. Olha, ele já nasceu, o milagre já está dentro dele. Só que esse milagre tem que se manifestar. Para esse milagre se manifestar, Jesus falou assim para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. Já imaginou, irmão? Já imaginou, irmãos? Aquele homem podia dizer assim: olha, tanque de Siloé era um lugar público. Aquele homem conhecia o caminho do tanque de Siloé. Ele disse: Senhor, eu já fui lá pela vez 10 vezes hoje já. E ele não foi curar. Eu vi lá 200 pessoas se lavando e ninguém foi curar. Mas agora ele tinha a convicção de que o milagre estava dentro dele, e ele tinha uma palavra, e ele entendeu que o milagre estava na obediência. Diga assim: o milagre está na obediência. Nem sempre o milagre está no toque de Jesus. A gente fala assim: se o Senhor me tocar, se Deus me tocar,
eu serei curado. Aquela mulher que falou assim: se eu tocar, se eu apenas tocar na hora do vestimento de Jesus, eu serei curado. E Jesus tocou nos olhos dele e nada aconteceu, porque o milagre não estava no toque, o milagre estava na obediência. Nem sempre o milagre está no toque. Quando, Senhor, toca na minha vida. Jesus falou: eu já toquei 200 vezes em você. O problema não é eu tocar em você, o problema é você não conseguir obedecer. O problema é você não fazer o que eu estou fazendo, porque você já fez várias vezes e não deu certo. E quando eu mando fazer de novo, você não faz. Então, muitas vezes nós somos tocados pelo Senhor, somos tocados por Jesus, somos tocados pelo Espírito Santo, mas não é o toque que vai realizar o milagre, mas é a nossa obediência. É a nossa obediência. Obedeça. Porque o homem obedeceu, se lavou, onde por várias vezes ele tinha se lavado, mas naquele dia ele tinha uma palavra de Jesus. Naquele dia ele tinha uma revelação. Jesus falou: o milagre já está dentro de você, ele só precisa se manifestar. Ele só precisa, o milagre está dentro de você, ele só precisa se manifestar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Filho, pastor Dani, vamos orar. Jesus falou também aqui nesse texto: enquanto estou no mundo, eu sou o que? A luz? Eu sou a luz do mundo. Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aleluia. Diga assim: Jesus é a luz. Diga: Jesus é a luz. É a luz. Aleluia. Estava lendo, como eu comentei com o pastor Dani ontem, estava lendo Gênesis ontem de manhã, Gênesis 1, e enquanto eu estava lendo, eu comecei a perceber algumas coisas. Eu disse que tem alguma coisa errada aqui nesse Gênesis, no começo de Gênesis, porque ele vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era assim, forma ele vazia. E aí depois diz o Senhor: haja o quê? Haja o quê? Luz. Haja luz. Aí você vai olhar para o ultimamente e vai dizer assim: olha, e houve o primeiro dia, manhã e noite. Depois você vai dizer: e houve o segundo dia, houve manhã e dia e noite. E aí no verso 14 ele vai dizer assim: e no terceiro dia criou Deus o sol e a lua. Como assim? Aí eu olhei de novo, falei: meu Deus, tem alguma coisa errada, porque já houve manhã e noite do primeiro, manhã e noite do segundo, manhã e noite do terceiro, e no quarto Deus cria o sol e a lua. Eu falei: eu acho que quem fez ali o levantamento da história de Gênesis, eu acho que ele errou na cronologia, ele errou. E eu comecei a falar com Deus: Senhor, o que aconteceu? Por quê? E aí o Espírito Santo falou: meu coração, responda a você. Responda a você. Por que isso aconteceu? Às vezes nós perguntamos para Deus e Ele vai responder com a outra pergunta. Ele vai responder com a outra pergunta. Perguntaram para Jesus: com que autoridade tu fazes isso? Jesus se devolveu com a outra pergunta: com que autoridade João Batista faz? E aí eu li de novo, e reli de novo, e reli de novo. Aí eu disse: eu acredito que Deus cria o dia e a noite antes que Ele criou o sol e a lua. Eu creio que Deus estabilizou as ondas no mar antes que Ele criasse a lua, porque é a lua que estabiliza as marés. Eu creio num Deus que antes do sol nascer, já Ele criou o dia e a noite, já Ele fez a luz. Ele disse: haja luz. E aqui quando Ele disse haja luz, é exatamente o que Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Então a primeira luz que se acende no mundo não é do sol das estrelas. A primeira luz que acende no mundo era o próprio Filho de Deus, era Jesus, o Criador de todas as coisas, e a partir dele todas as coisas foram criadas. E lá em João ele vai dizer: ele é o princípio de
de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele, para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez.